Em que momento a sua relação com o álcool, com a bebida alcoólica, ficou pesada a ponto de você ter que parar e refletir? Foi quando eu comecei a me conhecer melhor, foi quando eu comecei a olhar para dentro e ver que eu vivia um ciclo vicioso de... Eu não bebia muito, eu tomava cerveja praticamente todo dia, mas porque eu gostava de tomar cerveja todos os dias naquele momento, até os meus 30 anos, vivendo todas as noites em bares, em rolês, em teatros, em festas. A gente acaba tomando cerveja pra caramba. Só que eu vivia um outro mundo, assim, que era um mundo um tanto quanto revoltado, talvez, por ser... por estar sempre ali no meio desse rolê e dessa energia e tal, as coisas não davam muito certo. Eu via que tipo, o trabalho era meio mais ou menos, aí fazia um teatro aqui, fazia uma publicidade ali, mas era tudo muito desgastante, muito pesado, porque eu ainda olhava só aqui fora e vivia nesse mundo de comparações e de apontar de dedos que a sociedade vive. É uma sociedade comparativa o tempo todo. Todo mundo está se comparando e está se julgando o tempo todo pela roupa que veste, pelo carro que anda, pelo tênis que comprou, pelo relógio que tem no pulso, pelo celular que o cara coloca na orelha. Então, assim... As pessoas vivem nisso o tempo todo. E eu vivia inserido nisso, porque eu não olhava para dentro, eu só olhava para fora. E quando eu passei a olhar para dentro, eu comecei a entender que muito se devia também pela presença do álcool na minha vida. Porque o álcool ele é um expansor negativo, né, de energias. Tem até uma frase que diz que o álcool extrai a essência da alma. E em excesso, é óbvio que isso vai acontecer, né? Você abre seu campo energético para muita coisa negativa e você acaba consumindo aquilo e vivendo aquilo. Então, eu depois que passei a me entender melhor através do xamanismo, através da ayahuasca, eu comecei a olhar mais para dentro de mim e entender onde estavam os meus possíveis erros. Então, assim, eu cometia excessos tomando cerveja demais, cometia. Então, como o Pierre é meio... eu não vou dizer que ele é radical, mas assim, ele gosta de fazer e fazer bem feito. Então, quando eu entendi que a presença do álcool não era bacana na minha vida naquele momento, eu cortei. E no que eu cortei, em pouquíssimo tempo, as coisas clarearam de uma forma que eu falei, mano, é impossível. Mas será? Sim, e estava muito correlacionado, porque... Quando você tira esse expansor e passa a olhar somente para dentro de você e utiliza uma outra ferramenta de expansão, mas de uma expansão de consciência, você começa a ter essa consciência, você passa a viver mais essa consciência. E isso foi me levando para esse caminho de autocentramento, de autoconhecimento e de equilíbrio. As coisas começaram a fluir, as pessoas começaram eu trabalhava de um jeito diferente do jeito que eu passei a trabalhar depois que eu passei a me conhecer melhor e depois que eu cortei o álcool da minha vida. E depois de 7 anos, né, que eu fiquei sem consumir nenhum tipo de bebida alcoólica e nada, assim, eu estava completamente careta, né, no sentido literal da palavra mesmo. Agora, no final do ano passado, depois que aconteceu todo esse movimento de mudar de casa, de mudar de cidade, de mudar o seu padrão de vida, eu entendi que eu estava vivendo um outro extremo. Eu falei, cara, e a gente não precisa viver esses extremos. Hoje eu tenho maturidade, hoje tem a cabeça mais no lugar, hoje tem um pouco mais de equilíbrio para a gente sentar e tomar um vinho qualquer hora, tomar uma cerveja. Ou, não vou dizer destilados porque eu não gosto muito, mas... Mas foi quanto tempo sem... Fiquei 7 anos. Fiquei 7 anos sem bebidas alcoólicas, sem nada. E aí, depois que passou esse tempo todo, e eu entendi que eu estaria de novo inserido nesse contexto de sociedade, de festas, de rolês e afins, eu falei, cara, e aí, como é que vai fazer? Você não vai tomar uma cerveja com o seu amigo que está aqui nessa festa? Pô, sim, não tem problema nenhum, o problema é o excesso. Acho que a gente se excede muito em
inúmeras coisas. A gente fala muito, a gente pensa muito, a gente come muito. Muitas vezes a gente se excede de todas as formas, inclusive às vezes a gente também bebe muito. Então, se a gente tem um pouco mais de consciência, a gente começa a entender até onde a gente pode ir e até onde é legal para você, entendeu? Essa busca do autoconhecimento você atribui a ter sido também, de alguma maneira, o despertar da sua vida ali nessa virada de chave. Sim, faz parte de um despertar coletivo, porque o movimento xamânico ele está crescendo assim, exponencialmente, tá? Cada dia que passa, mais um ponto de luz é aberto e mais pessoas estão comungando, mais pessoas estão indo atrás, porque as pessoas estão querendo se entender. Essa nova geração está vindo também justamente para isso, para dar esse chacoalhão planetário para que a gente consiga se entender e consiga fazer um mundo melhor daqui para frente, né?